Só que eu concordo com tudo que a senhora diz em relação à ressocialização. Eu acredito na ressocialização, eu acredito no recomeço, porque se eu não acreditasse, eu não seria do sistema de justiça. O próprio judiciário tem, mesmo quando ele penaliza alguém, ele tem que acreditar que aquele alguém que vai sair, porque nós não temos pena de morte e nem prisão perpétua. Eu sou um adepto do recomeço, mas eu estava lendo o laudo, jurados, por gentileza, na página 2 do laudo que eu entreguei a Vossas Excelências, e realmente há provas de que a vítima estava recomeçando, jurado. Estava recomeçando a fazer tudo errado de novo. Tudo errado de novo. A testemunha aqui disse, olha, ele se ajeitou uma semana quando saiu da cadeia, depois ele voltou a fazer. Se os senhores olharem aqui no finalzinho, foi detectado 4,61 decigramas de álcool etílico por litro de sangue, jurada Evangelina. Se eu comer um bombom de licor e for parado no trânsito, eu estou correndo o risco, dependendo do bafômetro, do crime de embriaguez no trânsito. O limite é 0,6, 2 copos de cerveja. 0,6 decigramas, jurado Luciano. E a vítima está aqui, ó. 4,61 decigramas. Ou seja, eu perguntei para o médico, a minha médica, olha, bebeu muito. Bebeu muito. Então, quem está recomeçando, não se pode recomeçar se você não largar aquilo que lhe atrai para as tolices. Se você usa droga, você não vai recomeçar se você continuar usando droga. Se você bebe embriagado, jurada Virgínia, não vai recomeçar se ficar tomando. Se você é um adúltero, ou um violento, ou um tóxico, se você não mudar de comportamento, não vai recomeçar. Então a vítima recomeçou nas tolices. Infelizmente, há um provérbio que diz que quem caminha para o mal, caminha para a morte. Só tem um mal, só tem um caminho. Só tem um caminho, jurados, para quem se mete no mundo do crime. Ou é a prisão, ou é a morte. Não tem outro caminho, jurada sulamita. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Senhores, todo este processo, toda acusação, toda investigação, a prisão, se baseou num testemunho. Eu falo testemunho como conteúdo da fala do Leandro. Quem é o Leandro? O Leandro, jurado Leone, senhores jurados, o Leandro, toda a sociedade lá do bairro sabe que o Leandro era parceiro de crime da vítima. Ah, mas não tem nos autos. Não precisa estar nos autos, porque a sociedade sabe mais do que a polícia, do que o Ministério Público, do que a Justiça. Muitas vezes as pessoas não querem se envolver. É louvável, doutora promotora, que aquela testemunha e aquele homem lá, aquele outro, queiram ter vindo, porque eles ficam com medo. Tem gente que sabe mais do que ele, mas não vem, com medo, porque a família toda da vítima é envolvida com tráfico. Fica com medo de vir. Nós temos dificuldade de encontrar alguém. Eu sei, mas eu não vou. Jurado Luciano, eu sei, mas eu não vou, não quero me envolver não. A gente, se fizer uma investigação de campo, porque existe doutor Júlio César, existe um provimento do Conselho Federal da OAB que permite que a advocacia faça a investigação defensiva, mas não tem valor nenhum, porque a resolução, eu nem adoto essa técnica. Mas às vezes eu faço investigação de campo para eu poder ter informações que são os gatilhos mentais, para eu poder acreditar naquilo que eu estou sabendo, naquilo que eu estou defendendo. Então é difícil trazer testemunho para dizer que a vítima tinha meio mundo de inimigos, inclusive de gente envolvida com tráfico de drogas, que hoje o tráfico de drogas é o que mais mata a gente em acerto de contas, jurado Xandrei. É quem mais mata a gente, jurado Luciano, é o acerto de contas de tráfico de drogas. O Leandro, ele veio aqui e ele disse assim,
para salgar o meu parceiro. Salgar o parceiro é a linguagem do mundo do crime. O Leandro, ele é um informante. Vou repetir o que é informante. Informante. Os senhores viram, esse jurado José Raimundo, que tem texto: o senhor está compromissado na forma da lei, se mentir vai responder por crime de falso testemunho. Eu patetei ali na minha concentração e pedi para o Luciano ficar para ser requisitado pelo crime de falso testemunho. Porque aqui o que acontece, resumindo, ou o Luciano fala a verdade e o réu é culpado, ou o Luciano não fala a verdade e o réu é inocente. Então, decidido que o Luciano está mentindo, porque tudo isso aqui, nós estamos hoje aqui por causa do Leandro. Do Leandro, não é o Luciano, não, é o Leandro. Nós só estamos aqui com a máquina do Estado, porque ao Ministério Público, a polícia acreditaram no Leandro, que pode mentir descaradamente e sai achando graça da gente. Quando eu pedi para requisitar o crime de falso testemunho, ele não pode ficar. Porque ele, como informante é aquela pessoa que não tem isenção. Eu sou amigo, eu posso contar o que eu quiser. Eu posso dizer que o verde, jurado, o informante, ele pode dizer que a sua camisa aí, de tom vermelho, é verde, e sai aqui com o direito de dizer que é verde, porque ele tem direito de mentir. E foi o que ele fez a vida toda. Veja o que eu perguntei aqui para ele: mas o senhor prestou atenção nos detalhes? Sim, prestei. Ele prestou atenção nos detalhes. Em momento algum ele disse que a camisa era tom vermelho, ou tom grená, ou tom rosa. Ele nunca disse: olha, eu acho que é vermelho, eu acho que é rosa. Ele sempre disse camisa cor de rosa. Nunca foi apreendido uma camisa cor de rosa, foi apreendido camisas vermelhas dos mototaxistas. Ele poderia dizer, jurador, você não, olha, qual é o normal? Vamos imaginar. Ele deu duas versões. Que o motoqueiro ficou lá olhando para ele. Se foi o Antônio Eric, eu acho que foi uma grande burrice dele deixar o cara vivo. Deixou a testemunha ocular viva. Isso é raro de acontecer. Tem gente inocente que morre porque está no lugar errado. Está na companhia errada, chega alguém para matar. Lá no Rio de Janeiro, 3 médicos morreram confundidos com miliciano. Aí chegam lá para matar. O Leandro fica lá observando. No momento ele diz que o cara botou ele de cabeça para baixo, mas ele olhou discretamente. No outro depoimento ele disse que quando eles pararam na moto, que ele já chegou atirando. Ele correu. Meu Deus, eu estou aqui, eu escuto um barulho de tiro. Já chega atirando, o que é que eu vou fazer? Vou correr. Eu não vou ter tempo de perceber, de flertar no olho. Meu Deus, será que se os senhores me virem por aí, só pelos olhos, será que os senhores vão me reconhecer, Juradione? Pode até me confundir com Jackie Chan, com Shaolin, com o senhor Miyagi, mas vão me confundir. Eu digo isso porque os meus amigos brincam comigo. Eu acho que eu tenho cara de japonês. Às vezes, quando eu vejo japonês mais velho, eu digo: acho que eu vou ficar igual aquele cara. Jurado, meu Deus, como é, doutora, que a gente vai acreditar que o Leandro reconheceu pelos olhos? Eu concordo com a senhora, em parte, que se a gente conhecer alguém, eu concordo com a senhora que se conhecer é possível que reconheça. Mas Deus é muito bom, Deus é show. Anteontem, a minha sobrinha, ela é designer de sobrancelhas. Aí ela mandou 2 fotos. Olha, jurado Sulamita, tio, o senhor conhece essa pessoa? Mandou. Eu não posso mostrar porque não está no processo. Mandou a foto. Conhece essa pessoa? Sim, fulano, acertei. Mandou outra. Conhece, jurada evangélica? Conhece essa outra, tio? Não. Detalhe,
A que eu conheci mesmo, jurado José Raimundo, estava tendo contato comigo mais próximo. A outra, jurada Charlene, foi mais minha amiga do que a que eu reconheci. Mais minha amiga da gente fazer churrasco no início da minha carreira, quando eu estudava. Morávamos na vila, jurada Sulamir. Ela era mais minha amiga. Eu não reconheci pelos olhos. Entende? Aí, o Leandro diz o seguinte, vou pegar o meu óculos aqui. Tem certas coisas que aparecem com a idade, uma delas é esse embaçamento. Que, veja o que ele disse. Não tinha, está escrita na decisão do juiz. Os senhores receberam uma decisão chamada decisão de pronúncia. Lá quando o juiz fala do Leandro de Souza Gomes, para fundamentar a decisão para mandar júri, é a página, acho que é a página 8, ele cita. O Leandro diz o seguinte, jurada Evangelina, não tinha intimidade com o acusado, mas o reconheceu pelo olhar. Se dissesse jurado Luciano, eu conheço porque eu convivia com ele. Eu tinha intimidade com ele. Eu tinha intimidade com a outra, eu não reconheci. Eu reconhecia a outra porque o olho dela era muito diferente. Então eu sabia que a chance de eu errar quando eu disse sim era grande. Mas o Antônio Eric não tem olho azul, não tem olho verde, não tem olho castanho, não tem olho bifocal, porque tem gente que tem um olho preto, um olho azul, eu tenho amigo que tem um olho preto e um olho azul. Eu tenho, então não tem uma característica, jurado Ione, que diga, reconheço. Engraçado, que ele diz que o cara estava de capacete, de máscara de Covid. Não, ele não estava de máscara de Covid. Ele estava de máscara de Covid e de capacete. A promotora perguntou, mas ele estava com aquela capacete descoberto e não sei o quê? Foi inteligente. Ele não, estava capacete normal e máscara de Covid. E reconheço no olhar. De noite, prestei atenção nos detalhes. É este homem que fez nós nos reunimos aqui, Jurado. Ele disse, preste atenção a vossas excelências. Eu entreguei o laudo, gostaria que os senhores vissem uma figurinha que tem. Ele disse o tempo todo, jurado, que ele ouviu 6 tiros. Aquela testemunha ouviu 6 tiros. É quase incontestável. Pode ser 5, 7, mas ouviram mais de um tiro. A vítima foi encontrada na cozinha. A vítima correu pela sala, tem um laudo do local, pingou sangue, caiu na cozinha, jurado Zé Raimundo. A vítima não correu, pulou o quintal e morreu lá na frente. Morreu na cozinha de casa. O que o Leandro disse? Que o atirador primeiro entrou, depois o motoqueiro entrou. Na polícia, o Leandro, porque a pessoa quando conta mentira, se ela for perguntar, ela começa a se contradizer. Lá na polícia, ele disse o motoqueiro entrou e atirou. Em juízo, que foi uma audiência anterior, ele disse não, ele não atirou. Hoje ele disse não, ele não atirou. Mas lá na polícia ele atirou. Foram 6 tiros. Quantos tiros pegaram na vítima? 1 tiro. Não acharam projétil. Nenhum. Jurado, eu estava pensando com os botões. Ali em Capitão Poço, 2016, mataram um empresário. Vinha ele, o empregado dele, quero urinar. Parou o carro, o comparsa assaltou e matou o empresário. Aí ele botou no carro, fez, chegou, chorou, a polícia não deixa explicar. Por isso que eu perguntei para aquela investigadora, ela estava recém-postada. Até entendi que ela não tinha tirocínio.
começou a ver as lacunas da história. Um delegado, aquele delegado recém-possado, não tem experiência, não tem um tirocínio. O delegado experiente botou o cara no carro, foi lá no local, confessou. Foi ele que armou o crime contra o patrão, que ele chamava de pai. Eu estava me emocionando. E a esposa disse: mãe, quem trai a gente, Júlio, é quem molha o pão no prato. Se alguém leu ou viu o filme O Conde de Monte Cristo, quem traiu Edmond Dantès foi o cara lá, o amigo dele, que traiu para ele ser trancafiado numa cadeia. Quem trai Juradione são as pessoas que comem conosco, que molham o pão como Judas molhou o pão no prato de Jesus. São essas pessoas, porque eu estou dizendo isso, mas o Leandro não tinha motivo, eu não sei se ele não tinha. Eu quero dizer que a polícia teve o que se chama visão de túnel, Jurado Zé Raimundo. Mirou e não enxergou a visão panorâmica. Mirou no Antônio Eric, não enxergou mais nada, Jurado. E quem conduziu a mira? Qual era a mão que empurrava a mira? O leão. Não investigaram o Leandro. Para descartar, eu não estou dizendo, veja, eu não estou dizendo que o Leandro está envolvido. Ficou dito aqui que eles não investigaram o Leandro. Como é que o Leandro sobreviveu? Como é que o Leandro diz que foram 6 tiros e foram, porque a outra testemunha fala, e não encontraram os tiros? Quem garante que o Leandro ou o comparsa dele estavam na moto? Não atiraram para cima, para o chão, para dispersar, para criar o cenário de que foi uma execução? Só que a perícia entrega, o corpo da vítima fala. E o corpo da vítima está falando para nós que foi apenas um tiro. E poderiam ser 5, 3, 4 da vítima já alvejada no chão, Jurado. Jurado evangelando, a vítima caiu. Se eles entraram, ia ter pelo menos mais 2, que o normal de execução é de 2 a 3 tiros na cabeça. Não teve tiro na cabeça. Não existe execução sem tiro na cabeça, na nuca, na boca. Então, como é que eu vou acreditar? Vejam, eu não estou dizendo a vossas excelências que não se deve acreditar no Leandro. Eu estou demonstrando para vossas excelências que não se deve acreditar no Leandro. Eu não estou dizendo, estou demonstrando para vossas excelências. A visão de túnel, ela facilita a investigação. Nós pegamos policiais recém-empossados, novos, com um monte de processo parado do jurado Luciano. Quem foi? Antônio Eric. Pronto. É só pegar a palavra do Leandro, o amigo da vítima, que pode mentir. Vamos investigar, o Leandro sabe que ele tinha moto vermelha. Então, quem foi o Antônio Eric? Qual é a moto dele? Vermelha. Então, agora eu vou botar aqui a moto vermelha. E está tudo certo. É assim que se faz uma investigação. O Leandro disse para nós que ele era irmão, parceiro. Qual é o irmão parceiro que a polícia chegou na hora e ele não se prontificou? Jurado José Raimundo, para dizer, eu vi. Porque se ele ajuda, era arriscado ter a prisão em flagrante. Porque a polícia ia acionar a equipe da polícia militar e fazer a vistoria na cidade com possibilidade de prender em flagrante os matadores, Jurado Evangelino. E mais, ele poderia ser levado na polícia para comparar a versão dele e iria acontecer algo fundamental. O exame de pólvora combusto. Na mão do Leandro. Para descartar se ele atirou. Então vejam que ele todo o tempo se escondia da polícia. Todo o tempo. E não foi investigado que ele poderia ter armado a casinha para a própria vítima. E direcionou a investigação para o acusado porque era mais fácil, era uma linha mais fácil de chegar, jurados. Eu não estou dizendo, doutora, que foi o Leandro.
Eu estou dizendo que foi dito aqui que a polícia não investigou a versão de poder excluir o Leandro. Porque o Leandro nunca facilitou. Porque no dia jurada sulâmbrica da morte, ele se escondeu e não foi lá na polícia ajudar a identificar os matadores do irmão dele, do parceiro dele. É isso que eu estou dizendo. E lá, repito, ele poderia ser submetido ao exame de pólvora combusta. Não, ele não foi ele não, já descartei ele. Aí você começa a dar crédito. Porque não é o fato, veja o que eu estou dizendo a vossas excelências, não é o fato dele ser envolvido no crime, dele ser supostamente parceiro da vítima de crime, que ele não merece crédito. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo, jurada Charlene, não acredite no Leandro porque ele foi condenado por roubo. Não. Eu estou mostrando para vossas excelências que o que ele diz não existe confirmação. 6 tiros, só tem um. Quem não garante que ele não voltou lá depois? Porque ele voltou e catou a cápsula da bala que atingiu a vítima, jurado Zé Raimundo. Porque ele voltou lá e ninguém encontrou. Se foram 6 tiros, não encontraram uma cápsula deflagrada lá, a bucha. Entendeu, meu amigo? Não encontraram 6. Por isso que eu digo, será que eles não atiraram para cima para fazer a história de foram 6 tiros no chão, por isso que não encontraram? Tem um detalhe. Vejam, senhores do júri, uma situação muito interessante. A vítima era marcada para morrer. Toda pessoa que se envolve no crime, já tinha matado um, depois matou outro, assaltava lá no bairro, ela era marcada para morrer. Digo a vossa excelência, uma pessoa marcada para morrer vai ficar na frente de casa de bobeira, jurado José Raimundo? 9 horas da noite? Quem estava lá com a vítima lá na frente da casa? Quem atraiu a vítima para frente da casa? Leandro. Eu não sei o que aconteceu, é especulação minha. Fala, irmão. O irmão saiu para morrer. Os motoqueiros, quando ele sair, vocês encostam e matam. E atira para cima, e depois eu digo que foi 2 caras aí, e boto a culpa no Antônio Érico. Eu até acredito, na minha possibilidade, que talvez ele nem quisesse no início incriminar o Antônio Érico, Ana. Só que a polícia perturbou tanto ele, correu tanto atrás dele, que ele teve que inventar uma história. Para, de repente, sair da condição, jurado de suspeito, para testemunha máxima da acusação. Porque senão ele ia sendo alvo. Meu irmão, ou é tu ou tu é quem? Então quem foi que tinha amizade com o Antônio Érico? Então, bota o Antônio Érico. Eu não estou dizendo que a polícia fez isso, mas eles combinam. Quem garante também que não foi acerto de drogas? E ele não pode dizer quem mandou o traficante? Olha, bota na costa do fulano de lá. Quantos inocentes não estão presos, condenados por crimes que não cometeram, porque os verdadeiros culpados dominam a área e diz para quem você vai acusar, apontar a investigação, jurados? O Antônio Érico, ele é apenas um desse universo das mazelas que é o nosso sistema de justiça criminal. Agora é desconfortável, jurado Luciano, nós nos reunimos aqui por causa que a polícia e o Ministério Público deram crédito ao Leandro. Eu já demonstrei a vossas excelências que nada do que ele diz se confirma. Que pode estar até envolvido na trama que resultou na morte da vítima. Repito, não estou dizendo que ele estava, estou dizendo que ele não foi nem descartado a possibilidade de estar. Nós temos uma vítima humilhante
que estava tentando recomeçar a vida do crime. E o parceiro dele, o Leandro, outro delinquente, condenado, eu posso falar isso, ele é condenado. Ele, se ele cometeu outro crime, ele é reincidente. Então eu posso objetivamente dizer que eu estou falando de um meliante. E a palavra desse meliante tirou da casa, tirou da sociedade, da família, dos amigos, um trabalhador, um pai de família, jurados. Jurados, atentem para a questão da ressocialização. E eu acredito nisso, jurado. Eu acredito na ressocialização. Mas sabe quanto custa a ressocialização? Sabe quanto custa um preso para o Estado? Em média, jurado José Raimundo, nós pagamos do nosso bolso R$ 1.800 per capita por mês para cada preso. E só baixou, jurado Luciano, de 1.800, porque já foi 3.400, só baixou porque nós construímos mais presídios. Não foi porque nós reduzimos custos, jurada Deusilene. Baixou o valor per capita, de que já foi de 3.400 para 1.800, não foi porque melhorou. Não foi porque diminuiu a população carcerária, não. Foi porque aumentou. Nós saímos de 680 mil presos em 4 anos para mais de 800 mil presos. Por isso que, dividindo o valor, caiu para 1.800. Um professor de ensino primário num município pequeno não ganha 1.800. Professor que é para formar o cidadão, se ganhar 1.800, ele acertou na loteria. Mas o Estado paga 1.800 para formar um preso na faculdade do crime. As nossas prisões se transformaram, jurado Luciano, numa faculdade do crime. Doutora Ali, eu fiz um texto sobre isso. E o Estado criou o crime organizado. Quanto tempo eu tenho? Sabe por quê? Porque em determinado momento o Estado não quis contratar pessoas para tomar conta da cadeia pública. Na lei de execução penal, toda a cidade deveria ter uma cadeia pública para preso provisório de pouco potencial ofensivo. Prisão de alimentos, ladrão de galinha, usuário de drogas. Aí o que o Estado fez? Melhor criar os complexos. Criou os complexos prisionais, amigo, e meteu todo mundo no mesmo barril de pólvora. Aí o cara chega lá, de prisão alimentícia, vai preso junto com o cara do crime organizado. O cara roubou uma galinha, vai lá preso com o crime organizado, só que ele é liso. Então ele tem que virar o quê? Soldado do crime, jurado evangélico. E se ele for empresário, jurado evangélico, ele patrocina o crime aqui fora, para ele ter a segurança lá dentro. É assim que funciona o sistema. Para ele ter a segurança lá dentro, jurado Deusilene, se ele tiver dinheiro, ele paga lá dentro para os presos. Se ele não tiver, ele vira soldado do crime. E para sair, jurado, para sair é difícil. Tem uma série, DNA do crime, e tem aquela dos Irmandade. DNA do crime, nova. Só sai se o conselho do crime aprovar que ele aceitou Jesus, que ele entrou na palavra. Jurada sulamita, a pessoa que foi cooptada, se ela tem que fazer o movimento de aceitar Jesus, entrar na palavra, ou ser da igreja católica dentro da pastoral, e aí ele vai ser julgado pelos criminosos. Ele vai ser testado. Se convencerem de que ele mudou de crime, não saiu de uma facção para outra, ele está liberado. Se desconfiarem que ele está mentindo só para sair, e talvez ser um traíra, está condenado. Ele e a família dele.
Quem criou isso? O Estado, quando desativou as cadeias públicas. Porque se tivesse criado um complexo prisional e separado os presos direitinho, talvez não tivesse tanto problema. Mas eu chego para visitar preso que deveria estar lá numa prisão com perfil diferente, está lá no P3. Mudou até o nome agora. Então, o que o Ministério Público quer? Que nós peguemos este homem, um trabalhador, um pai de família, e soquemos por uma pena que é de 12 a 30 anos, e se ele pegar 12, ele vai ficar no mínimo 5, no regime fechado, lá, nos presídios. Porque ela acreditou no Leandro. Olha o absurdo desta situação. Jurado, aqui é credibilidade. Ou acreditamos no Leandro e já está resolvido, ou nós acreditamos na inocência do acusado. Quero dizer a vossas excelências que toda condenação criminal, ela tem que estar calcada em provas irrefutáveis. Mas, doutor César, como é que eu vou entender o que é prova irrefutável? A prova irrefutável, se os senhores forem participar de um outro julgamento, a prova irrefutável não tem um conceito fechado, mas eu vou dizer qual é a marca da prova irrefutável. É aquela que gera na cabeça e no coração dos jurados a certeza absoluta de que o réu é culpado. Poderia ser o Leandro, não, estou convencido do Leandro, eu estou com certeza absoluta de que foi esse cara que entrou lá e matou a vítima. Esta é a prova irrefutável. Nós temos, jurado Luciano, neste processo uma prova irrefutável. Jurado Evangelina, jurado Sulamita, demais jurados, que gerem no coração e na cabeça de vossas excelências, no mês de dezembro, véspera de Natal, a certeza de que ele é culpado e por isso eu vou condená-lo. Vejam, nós não temos provas porque ele é inocente. Ele não é inocente porque não tem provas. Não tem provas porque ele é inocente. Porque algumas vezes a pessoa é inocentada porque não tem prova, mas a gente acha que foi esse cara aí, mas não tem prova. Não, neste caso não tem provas porque ele é inocente, a menos que nós, eu digo nós porque eu faço parte disso, acreditemos no Leandro. Porque nós não temos nada, a arma apreendida, jurado José Raimundo, não foi a arma do crime, não tem a perícia dizendo foi a arma do crime. A blusa apreendida não é rosa, é vermelha. O Leandro poderia dizer, não, eu me confundi, pode ser vermelha, pode ser rosa, pode ser cor de vinho. Não, ele não disse todas as vezes que ele foi chamado a dizer rosa. Você prestou atenção nos detalhes? Prestei. Não dei a chance dele corrigir, porque estava descarado. Mas ele sabe que ele pode mentir e vai sair pela porta da frente. E está tudo certo, porque a nossa lei permite. Eu já vou caminhar para o final. Mas eu quero... Cadê os quesitos? Eu quero dizer a vossas excelências que este julgamento, essa estrutura, vai ser decidido em forma de perguntas. Acredito que vossas excelências tenham participado, em forma de quesito. Mas antes de explicar de forma genérica os quesitos que serão elaborados pelo juiz, antes de explicar... Oi. Doutor, veja se... Oi, Tiago. Antes de explicar os quesitos, eu quero dizer a vossas excelências. E já até eu disse, toda condenação, ela está baseada em certeza da culpa do réu. É possível, jurados, que após ouvir tudo o que foi dito aqui, após ouvir o discurso da promotoria, é possível, porque ninguém, jurado de olho, pode se arvorar e ser dono da razão. A razão é Deus.
A perfeição é Deus. É possível que no coração de vossas excelências habite a dúvida. Estou em dúvida. Se habitar dúvida no coração e na mente de vossas excelências, a dúvida ela é sempre em favor do réu. Em dúbio pro réu. Em dúvida decide-se em favor do réu. E eu estou falando para uma professora de direito que sabe muito bem disso. Até ela, em alguns casos, quando ela fica na dúvida, que ela não resolve optar por acreditar, ela, como Ministério Público Imparcial, eles também optam. Na dúvida, eu estou na dúvida, será que eu acredito no Leandro? Porque aqui nós não estamos, vejam bem, o julgamento não é para decidir se o réu é inocente, porque ele é. O julgamento é para decidir se o réu é culpado, porque todos nós somos inocentes até prova em contrário. Então o réu pode chegar aqui e ficar calado. O réu pode chegar aqui e mentir. O réu não precisa trazer nenhuma testemunha, ele não precisa provar que ele é inocente. O que precisa ficar provado no processo é que ele é culpado. E essa responsabilidade é da acusação. E o que ela trouxe hoje para nós aqui, o Leandro? Esta é a questão a ser decidida. Se vossas excelências não tiverem convicção, a certeza da inocência do acusado como nós, mas habitar no coração dos senhores a mínima dúvida, tem que decidir em favor do réu. O juiz vai perguntar com uma redação que ele vai elaborar, mas resumidamente é o seguinte: primeiro quesito é se a vítima, no dia 19 de junho de 2022, por volta das 21 horas, no local tal, recebeu disparo de arma de fogo que causou a sua morte? Sim. Doutor, por favor, use esse microfone de base que está na sua mesa, por gentileza. Obrigada. Sim. A vítima recebeu o disparo. Na sequência vai ser perguntado se o réu concorreu, contribuiu ao ser piloto da moto. Outra redação, mas foi perguntado no segundo quesito se o réu contribuiu com o crime. Aqui é não. Não porque temos a convicção de que é não, não porque nós não acreditamos no Leandro e não porque eu estou na dúvida. Qualquer situação é não. Só seriam sim, dizendo eu condeno esse rapaz, se eu tiver certeza de que ele contribuiu com o crime. Encerraremos o júri, mas é possível que os senhores livremente preparem, por gentileza, um outro microfone que eu queria andar, se for possível. As duas baterias do Acabaram? microfone sem fio acabaram. Acabou. Peço que o senhor dê um jeito para ele de usar esse mesmo. Tá, obrigado. E o terceiro quesito, se nós avançarmos, vai ser perguntado se o jurado absolve o acusado. O jurado absolve o acusado. Jurado, em outras palavras, jurado manda o réu para casa? Sim. Sim, porque eu estou convencido de que ele é um trabalhador. Sim, eu estou convencido de que ele é um pai de família. Sim, eu estou convencido de que não tem prova suficiente para condenar esse rapaz. Sim, porque é possível que a vítima tenha sido morta no acerto de contas de tráfico. É possível que a vítima tenha sido morta por vingança de outra pessoa. É possível que o Leandro esteja envolvido, ou seja, por qualquer razão. Até pela razão maior, que é Deus. É a clemência. Eu sou de Deus. Quem é de Deus não apedreja. Quem é de Deus solta a pedra. Quem é de Deus acolhe. Quem é de Deus compreende. Quem é de Deus entende. Quem é de Deus faz justiça. Senhores, e depois, se os senhores condenarem o réu,
Vai ser perguntado sobre o motivo fútil, que ela diz que é a vingança. Depois de 7 anos, ele alimentou como uma planta. 7 anos o desejo de vingança. Agora, aos 7 anos, eu vou me vingar. É possível. Os senhores têm a liberdade de entender. Eu sim, não tenho o que dizer. Eu tenho que dizer que ele não foi responsável por este fato. E acabou no segundo quesito ou no terceiro. Seja porque nós temos certeza, seja porque nós temos dúvida. Senhores, quando o advogado assume a palavra, ele fala pela sociedade que tem interesse numa decisão justa. Ele fala pela família do réu e ele fala pelo réu. Mas hoje, eu quero ser a voz da Bia. A Bia, quem é Bia? Doutor, a Bia não é a inteligência artificial do Bradesco, do banco. A Bia é uma menina de 8 anos. O amor maior, Dr. Mérico. Quando eu era mais novo, Edson, que perdeu meu filho, eu queria ser pai de menino, porque eu fui educado por uma educação machista, e que o primeiro filho tinha que ser um homem para pegar as mulheres. Mas jurado José Raimundo, jurada Sulamita, jurada Evangelina, jurado Luciano, jurada Charlene, jurada Deusilene, jurada Ilana. Deus me presenteou com uma menina. Não existe, não sei se os senhores têm filho ou menina, mas homem, não existe, doutor aqui, prazer maior de que ser pai de menina. Não existe. Ser pai de menina é um dos maiores prazeres, Edson, que a vida proporciona. Na próxima semana vai ser a festa de Natal da Bia e na outra a festa de Natal nossa. Tem uma música da Simone que diz: então é Natal, e o que você fez? O que os jurados fizeram no dia 6 de dezembro de 2023 na Câmara Municipal de Capanema? Podem dizer: eu condenei um pai de família, eu acreditei no Leandro, eu mandei para a cadeia. Eu posso dizer, eu fiz um ato de amor e absolvi um pai de família. Eu fiz um ato de amor e pratiquei a justiça. Senhores jurados, façam justiça. Absolvam o pai da Bia.